Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa que será uma continuidade do estudo do Pentateuco. Hoje nós vamos abordar um pouco o livro de Êxodo, que é o segundo livro. O segundo livro chama-se Êxodo, porque veio o nome do grego, né? Quer dizer saída. Em hebraico não tem nada a ver com saída, que o nome em hebraico é Shmot. Shmot quer dizer nomes. De onde surgiu esse nome? Exatamente do primeiro versículo que existe no Êxodo 1:1, que diz assim: esses são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Só relembrando que, para fazer uma ligação, Jacó depois teve o nome dele mudado por Deus para Israel. Daí o nome Israel, né? Os filhos de Israel, narra logo no primeiro versículo, esses são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito. Houve uma mudança, então, quando o José foi lá para o Egito, passou a ser o homem mais poderoso do Egito. Ele, na época das vacas magras, né, eles foram lá, os irmãos, eles receberam e mandou vir o pai com os filhos, todo mundo, e aí eles começaram, todo mundo foi para o Egito. Daí começou a aparecer Israel. Cada filho passou a gerar uma das tribos. Tá? Muito bem. O Êxodo é um livro de redenção. Como não se fala de redenção, a não ser no Novo Testamento, mas para ter certeza que esse é um livro totalmente de redenção. Eu tenho um prazer muito grande desse livro, gosto muito dele. Então, por que é um livro de redenção? Porque, na verdade, ele conta a Páscoa, Pesach, que nós falamos muito semana passada, é um livro de redenção, é uma história de redenção. Quando você coloca o sangue nas ombreiras, você tá realmente retratando a vinda de Jesus e como é que nós todos seremos salvos, né? Tá? Êxodo, ele narra a vida de Deus socorrendo o homem. Tá? Depois dessa passagem toda de trevas, ele narra que Deus vem em socorro do homem. Só queria fazer um paralelo dizendo que Deus sempre vai atender a gente, sempre. Mas como é que Deus falou com Moisés, logo que ele viu Moisés, ele chamou Moisés lá com a sarça ardente? Ouvi o clamor do meu povo. Veja, o clamor, oração, é muito importante. Fica isso na minha também, em todos nós. O clamor, ouvir o clamor do seu povo, ouvir o clamor do meu povo, vai lá e tira eles de lá. Né? Então, tudo começa com trevas, tudo começa com tristeza, mas depois termina tudo em glória. Foi o que aconteceu no Egito, foi o que aconteceu com os escravos. Tudo começou com trevas. Como é que começou a escravidão? Você sabe? Eles foram morar lá no Egito, e aí o faraó um dia ele falou: nossa, esse povo está crescendo muito. Eu tenho medo que eles venham se rebelar contra mim. E aí começou a querer matar qualquer filho homem. Nós vamos ver, também está escrito isso. Continuando. Vamos ver, então, alguns assuntos abordados nesse livro, no livro de Êxodo. Tá? Moisés como libertador. Só para fazer uma referência, Moisés gastou 40 anos da vida dele pensando que ele era alguém. Filho do faraó, eu sou. Né? Depois, mais 40 anos, ele passou para aprender que não era ninguém. Não era ninguém. Deus, né, falou com ele. Não era ninguém. E depois ele levou mais 40 anos para descobrir o que Deus pode fazer. Né? As glórias de Deus. Tá? Se vocês quiserem saber mais sobre isso, leiam Hebreus 11, do 23 ao 30. Tá? Nós vamos ver, então, também com parte introdutória, só para vocês terem uma ideia, que Moisés, pela fé, ele foi escondido 3 meses por seus pais. Olha o perigo que a mãe dele, Joquebede, correu. 3 meses ela escondeu uma criança que tinha decreto do faraó para morrer. Ele não aceitou, ele recusou ser chamado de filho da filha do faraó. Imagine, faraó, a filha, a irmã do faraó, puxa, filha, naquele tempo era filha. Filha do faraó, como é que eu não vou aceitar? Ele não aceitou. Pela fé, ele deixou o Egito. E não temeu nem a ira do rei, e nem por isso ele deixou de matar aquele egípcio que estava maltratando os judeus. Celebrou a Páscoa, que não tem nada a ver com ele, né? Não tem nada a ver com os árabes. Celebrou a Páscoa e a aspersão de sangue. Sangue era muito sagrado lá no Egito. Ele pega a aspersão de sangue, todo sentido é outro. Pela fé, ele fez o povo passar pelo Mar Vermelho em terra seca.
Muito bem. Em Êxodo, nós vamos ver a construção do tabernáculo, né? O tabernáculo, meus irmãos, é uma figura de Cristo. Vocês podem analisar bem, né? Sabe como é que Mishkan, em hebraico? Tabernáculo quer dizer Mishkan em hebraico. Mishkan vem da palavra vizinho. Então, vamos ver uma passagem. Deus fala para Moisés, fala para o povo construir um tabernáculo para mim, para eu morar no meio deles. Ele não falou no meio do tabernáculo, no meio dele. Você vê que ele está no plural, no meio deles. Isso nos dá uma indicação clara de que o que Deus quer mesmo é que a gente o aceite dentro de nós, dentro do nosso coração. Tá? Não sabeis que a morada do Espírito Santo é dentro de vocês? Muito bem. Depois nós vamos falar, quer dizer, nós vamos falar também, em Êxodo, vocês vão ver a parte da escravidão, que isso é muito comprido. Vocês vão ver de Êxodo 1, do 1 até o 22. O tempo entre Gênesis e Êxodo, ninguém sabe direito. Certo? Ninguém sabe ao certo quanto é. Mas o que a gente pode imaginar, o que a gente sabe, é o Êxodo, ele começa 350 anos depois de Gênesis. Em Gênesis, que nós já vimos até agora, lá vocês vão encontrar, que nós já vimos, a história de uma família. Jacó e seus filhos. A gente viu bastante essa história, se vocês quiserem reler, Gênesis retrata muito bem isso. Jacó, que mudou seu nome para Israel, teve seus filhos, eles venderam José como escravo, José foi para o Egito, passou a ser o primeiro homem depois de Faraó, veio as vacas magras, eles foram lá para se socorrer, ele reconheceu seus irmãos, acolheu a todos, inclusive mandou chamar o pai, etc. E todo mundo mudou para onde? Para o Egito. É daí que começa a existir os israelitas dentro do Egito. Daí que surgiram as tribos. São 12 tribos que se originaram de quem? Dos filhos deles, dos filhos de Jacó. Tá? Se vocês forem para Israel hoje, vocês vão encontrar isso aqui mais ou menos subdividida. Israel, Jerusalém, todos os lugares de Israel, vocês vão ver claramente a divisão de cada tribo. Tá bom. Então, Gênesis, ele conta a história de uma família. Já em Gênesis, já em Êxodo, vocês vão encontrar a história de uma nação. Que aí começa, então, a história de Jacó, né? A história de Abraão, Isaac e Jacó, né? Muito bem. Êxodo começa com mudança dos filhos de Jacó e narra o quê? O faraó preocupado com o crescimento dos israelitas. Eu dei uma prévia antes, mas o faraó chega uma hora que ele se preocupa com os filhos israelitas e começa a oprimi-los com a escravidão. Daí surgiu a escravidão. Então, o que aconteceu? O povo começava a crescer, aí Jacó ficou preocupado. Primeiro ele quis matar todos os homens que nasciam, porque os homens seriam mais para uma guerra contra ele, seria o homem mais perigoso, né? Então, o que ele faz? Ele começa a oprimir todo o povo até fazer eles passar pela escravidão. Daí que surgiu a escravidão. E também, nesse momento, Deus reconfirma a sua aliança, que já existia Abraão, Isaac e Jacó. Só que ele reconfirma a sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó. E aí ele decide tirar eles do Egito. Muito bom. Vamos ver alguns episódios agora. No capítulo 1 a 4, vocês vão ver Israel no Egito. Israel no Egito. Tá? Aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Né? No capítulo 1 a 4, vocês vão ver o sofrimento do povo, escravidão, nascimento de Moisés, aqueles episódios que ele foi jogado numa cesta, etc. A fuga dele para Midian, onde ele encontrou com Jetro e acabou casando com a filha do Jetro, e a vocação do Sinai. No capítulo 5 até o 12, vocês vão encontrar os confrontos entre Deus e Faraó, as 10 pragas, e dessa forma Deus se revela, na verdade, ao Faraó. Ele tinha vários deuses, jamais ele acreditaria em outro Deus, a não ser que tivesse uma chacoalhada nele. Deus deu uma chacoalhada nos árabes do Faraó para que ele reconhecesse que existe um único Deus, o Deus de Israel. Vocês vão ver a parte peregrina, né? Do capítulo 12 até o 18.
Vocês vão entre a travessia do Mar Vermelho, né? Começa após a travessia do Mar Vermelho, e nós vamos ver, chega um momento que os israelitas ficam até confusos. Isso é uma coisa que acontece conosco também, viu, pessoal? Meus irmãos, é o seguinte: 10 pragas. Imagina você assistindo 10 pragas. Como é que você ficaria? Deus é grande, né? Chega lá no Mar Vermelho, tá? Como é que não? Vocês trouxeram aqui a gente para morrer? Deus abre o Mar Vermelho. Como é que você sentiria vendo isso, se estivesse ali? Deus é muito grande. Mesmo assim, Moisés falou: vocês esperam, eu vou buscar as tábuas da lei. Subiu. 40 dias. Desceu. O que eles estavam fazendo? Estavam construindo um bezerro de ouro. Nós somos assim na nossa vida. Infelizmente, é bom a gente acordar o mais rápido possível. É assim, tudo que você tem, tudo que eu tenho, tudo que nós temos e vamos ter um dia, não é nosso, Deus deu. Isso aqui é um versículo que fala isso também. Mas tudo foi Deus que deu. E aí chega uma hora que Deus tem um propósito na tua vida e você não quer nem ver que propósito que é esse, porque você acha que é difícil, e você se olha no espelho e fala: não. Você briga com Deus. Aquele que te deu tudo, você acaba brigando com ele. E assim, foi o que aconteceu com os judeus, os israelitas, e o que acontece conosco um pouquinho de cada vez. Nós temos também o nosso deserto dentro de nós. Muito bem. Nós vamos ver também a parte do Êxodo, né? Que é o Monte Sinai, do 19 ao 40, onde Deus entrega os 10 mandamentos, né? Através de Moisés. E aí nós vamos ver que quem escreveu aquilo foi o próprio Deus, tanto a primeira como a segunda, porque quando Moisés desceu, ele quebrou as tábuas, quando viu o bezerro de ouro, e aí Deus fala para ele: faça a parte de alvenaria, né, das tábuas, e eu vou reescrever aquilo que estava escrito na outra. Pode olhar no capítulo que está escrito isso. Com tudo isso, eu posso dizer para vocês o seguinte: somente em Êxodo, depois de tudo que vocês ouviram, de forma muito rápida, a manifestação de Deus ela é tão grande, ela é tão nítida, ela é tão inequívoca, que todos têm que ter um vislumbre, tiveram um vislumbre e uma certeza de que nosso Deus, para Ele, nada de nada é impossível para Ele. Vocês concordam com isso? Portanto, confie nele. Quando Ele te passar alguma coisa, confie, vá em frente. Vamos falar um pouquinho do capítulo 1. O capítulo 1 começa dizendo que morreram José e seus irmãos, e mostra que o faraó passou a temer o crescimento do povo, passou a escravizá-los, enfim, vocês conhecem. Se vocês quiserem ler, está tudo escrito aí, tá? Dentro desse capítulo de Êxodo, vocês vão ver os meninos devem morrer. Quer dizer o quê? Desculpa, Deus. O faraó ficou muito preocupado com o crescimento do povo de Israel. Ele ficou preocupado que eles iam fazer uma rebelião contra ele. O povo cresceu muito. Então, ele piora um pouquinho aquele plano que ele tinha. Ele chama as parteiras e fala para as parteiras: quem nasceu homem se mata. E ele foi embora. E elas não obedeceram, porque ficaram com temor a Deus. E Deus foi generoso com elas. Está escrito isso aí. No capítulo 2, nós vemos também o nascimento de Moisés. Moisés, filho de Joquebed, todo mundo sabe, né? E Esrom, e irmão também de Miriam. Ele foi concebido no meio desse decreto. Ele foi concebido no meio desse decreto da morte dos homens que nasciam, né? Mesmo assim, a Joquebed, com muita coragem, ela o escondeu durante 3 meses. 3 meses. E aí ficou insustentável esconder ele. Então, o que ela fez? Ela fez uma cesta, jogou ele no rio. Jogou para Deus tomar conta dele. E a Miriam foi lá ficar olhando onde é que ele ia, o que acontecia, enquanto ela conseguia ver. E a gente sabe da história que ele acabou caindo na filha do faraó. No capítulo 3, vocês vão ver Moisés e a sarça ardente, né? Você sabe que Moisés ele saiu do Egito, porque ele matou
matou um egípcio, porque ele estava maltratando um judeu, né? E ele não teve medo disso, né? E ele casou, ele conheceu ali, ele parou por acaso na casa de uma pessoa que era o Jetro. Aí ele chega no Jetro, o Jetro se engraça com ele, e ele dá hospedagem para ele, ele pergunta se ele não quer trabalhar, ele dá até trabalho para ele fazer o rebanho, né, do seu sogro, do seu futuro sogro. Ele casou com a Zípora, teve filhos, e aí eu pergunto para vocês, tudo isso aqui foi por acaso? Aconteceu? Vocês vão ver que não existe acaso. Por que não existe acaso? Imagine só, em frente à casa do Jetro, onde ele apacentava as ovelhas, tinha um tal de Monte Horebe. Horebe. Sabe que esse Horebe estava lá? Deus ia falar com ele através, aonde? No Monte Horebe. Tanto é que no versículo 1 ao 8, vocês vão ver, certo dia, ele apacentava em Horebe, como costumava fazer, e de repente percebeu uma sarça queimando, e não se consumia, né? Vocês conhecem. E ele se aproximou para ver, e aí Deus falou com ele. Você acha que tudo isso aqui foi obra do acaso, que ele foi parar na mão do Jetro, que ele acabou casando com a Zípora, que teve filhos lá, e teve que passar um tempo lá com eles? Nada por acaso. Né? Muito bem. Tem aquela passagem também que nós vamos ver no Êxodo 3, né? Que fala que Deus quer contar com Moisés. E aí tem uma coisa interessante que eu quero falar para vocês. Está no versículo 10 ao 12. Deus precisava, ele queria que eu, precisava, Deus não precisa de nada. Ele queria que Moisés cumprisse com aquilo que ele tinha que ser feito, livrar os judeus da escravidão. Né? Mas Moisés, ele chega para Deus e fala, eu? Quem sou eu? Eu não sei fazer isso, eu não sei nem falar. Eu tenho problema de fala, ele era gago, né? Alguns falam que ele era gago. Que eu não sou capaz disso. Será que eu sou capaz disso? Lembra aquele que nós falamos agora? Se Deus te deu uma missão, aceite. Ele vai te capacitar. Mas continuando. Mesmo assim, Deus fala para ele, eu estarei contigo. Vai que eu estarei contigo. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Nossas limitações, eu tenho as minhas, você tem as suas, cada um de nós tem as suas limitações, não são empecilho para Deus. Deus sempre vai estar contigo, Deus sempre vai estar comigo. Basta você crer naquilo. Basta você seguir o que ele está te dizendo. Isso não aconteceu só com Moisés. Aconteceu conosco também, acontece comigo, acontece com você, com teu vizinho, com teu pai, com tua mãe, com teus filhos. É assim que acontece. Tem aquele episódio também do eu sou o que sou. Lembra, né? Quando Moisés indaga, ele fala, e se eles me perguntarem quem falou comigo, o que, que eu digo? Fala, diga que quem eu sou me mandou. Né? E ali, inclusive, ele se apresenta pela primeira vez a Moisés com Yahvé. Você vê que essa primeira aparição, ele se apresenta com o nome dele. O nome dele, entre aspas. Esse é o tetragrama que quer dizer Yud Rei Vavei, certo? Que não tem pronúncia. Após tudo isso, Deus relembra a Moisés que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Né? O que quer dizer tudo isso? Ele relembra que ele continua na promessa de Abraão, Isaac e Jacó. E aí ele consegue, então, finalmente ele dá a Moisés as instruções para que ele, como ele deveria fazer para iniciar a missão dele. Então, quer dizer para vocês assim como ele esteve com Moisés, Deus estará com você. Deus estará comigo. Ele continua sendo o mesmo até hoje. Deus não muda. Tá? Eu sou o que sou. No hebraico, se vocês forem ver o versículo, não está escrito eu sou o que sou. Está escrito eu serei o que serei. Erie, asher, erie. Eu serei o que serei. Qual é a tradução correta? Vocês que sabem. Eu sou o que sou foi o que a pessoa que traduziu achou que seria mais adequado. Mas o que a gente aprende com o eu serei o que serei? Eu vou dizer para vocês, eu serei o que serei, quer dizer assim, vai confiante. Aquilo que você precisar que eu seja, eu serei para você.
Por isso que ele não define. Eu serei o que você necessita que eu seja, eu serei. Esse é o sentido de Ehyeh Asher Ehyeh. O mesmo pode acontecer conosco. Deus está trabalhando. Esse mesmo que eu digo é o seguinte, nós podemos receber um chamado de Deus. Moisés recebeu um chamado. Ele não se achava capaz. E nós também, de repente, podemos ser chamados para alguma coisa. Aliás, se você pensar um pouquinho, tem um chamado aí, não tem? Você ainda não captou ou não assumiu. Vamos ver. O ID é uma missão dada a todos nós, né? Quantos de nós cumprem com o ID? Muito bom. Mas, além desse ID, eu quero dizer para você o seguinte, Deus, o tempo inteiro, está procurando pessoas. Deus tem um propósito dele, né? E Deus sempre está procurando alguém, alguém de nós, para cumprir com aquilo que é necessário para que chegue naquilo que ele quer que seja cumprido. E quem sabe um dia, ou já aconteceu com você, ele esteja falando com você. Quem sabe ele te chame. Nesse dia, não fale que você não pode. Apenas confie e siga a direção que ele te mandar. Ouviu? Vamos falar de novo. Se você receber algum tipo de... Siga aquilo que Deus está te dando como direção. E confie. Emuná. Vamos lá. O esboço do Êxodo 3. Do 1 ao 6, eu não vou falar, mas aqui estão os versículos aqui todos. Né? Moisés e a sarça ardente. Deus vê o sofrimento do povo. Instruções de Deus para Moisés. Ordens de Deus a Moisés. Tá? Agora vamos no capítulo 4. No capítulo 4, Deus dá poder a Moisés. Moisés ainda se sente inseguro. E já sabe quantos anos? Ele estava com 80 anos. Já fazia 40 anos que ele não via seu irmão árabe, né? Seu irmão faraó, que ele já tinha passado a ser faraó. Nesse meio tempo, dos 40 anos, ele estava apacentando ovelhas. Claro que isso dava segurança, e ele precisava de garantias. E ele fala com Deus. Sabe como é que Deus deu essa garantia para ele? Ele fala para ele assim, o que você tem na tua mão? O que Moisés fazia? Ele apacentava ovelhas. Então ele tinha o quê? Um cajado na mão. É assim que o pessoal anda com cajado. O que você tem na mão? Eu tenho uma vara, um cajado. E aí Deus dá 3 sinais e ele fica mais seguro. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês agora? Quando Deus vai te capacitar para alguma coisa que Ele quer que você faça, Ele não vai pegar uma coisa de fora para te capacitar. Ele vai te capacitar com aquilo que você já tem na mão. Deus não precisa de nada para te capacitar. Deus não precisa te dar um computador novo para você poder escrever. Deus não precisa de nada para que você se capacitar. Deus vai te capacitar com aquilo, pouco ou muito, que você já tem. É assim que Ele fez com Moisés. Muito bem. Continuando. No capítulo 6, 5 ao 9, nós vamos ver, vou falar rapidamente. O faraó desafia o Senhor, a promessa de libertação, a vara de Moisés, as serpentes, a praga das rãs, piolhos, praga sobre o gado, úlceras de granizo, a praga de gafanhotos e do escuridão, né? Rocher, o grande clamor, a saída de Israel do Egito, a coluna de nuvem, a abertura do Mar Vermelho, o cântico dos israelitas, Deus envia maná, isso aqui no deserto, né? Israelitas reclamam pela falta de água, conselho de Jetro a Moisés, Deus aparece no Monte Sinai, os 10 mandamentos, etc, etc. Vocês vão ver tudo isso aqui, vocês lerem com calma, vocês têm tempo, vocês podem aproveitar. Na semana que vem nós vamos falar um pouquinho mais um pouquinho sobre esses itens, né? Tá? E vocês vão até o 30 e até o 40. Era isso que eu tinha que falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham apreciado. Para mim foi muito prazeroso poder fazer isso com vocês. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está me dando, por Ele ter escolhido para eu passar isso para vocês. Eu não sabia se eu era capaz, mas eu me empenhei, Senhor, eu me empenhei. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Eis-me aqui, Senhor, para aquilo que o Senhor quiser. Conta comigo, Senhor.
Obrigado, Senhor, por tomar conta do pastor João, da pastora Suzy, do pastor Nelson, da pastora Fátima, do pastor Ciro, da pastora Rosângela, dos líderes, dos presbíteros e todos os membros da igreja. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por tomar conta da minha família, dos meus filhos, dos meus netos, todos, Senhor. Os filhos da Val, um melhor que o outro, família abençoada. Em nome de Jesus. Feche os olhos, vamos fazer uma oração. Yevarechecha Adonai Vishmerecha, Yair Adonai Panavelecha, Lifuneika, Issa Adonai Panavelecha, Vaisem Lecha Shalom. Shalom, Brachá, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a tua vida e obrigado por ter assistido até aqui. Repasse, se você achar que valeu a pena, repasse para os outros também apreciarem isso, tá bom? Fica com Deus.